Fala galerinha do bem, estamos mais uma vez. Hoje é o 5º episódio, a sacudidura você não pode perder. E nós estamos estudando aqui com o nosso podcast a preparação para a crise final dentro desse livro. Vai ser muito especial você participar hoje, porque a sacudidura é algo que vai mexer com a gente, vai sacudir, vai peneirar a nossa entrada no céu ou não, né? Então a gente está aqui junto novamente com o Matheus, com a Stephanie, com o Henrique. Bom demais ter vocês aqui. Henrique, Matheus, Stephanie, vamos para mais uma aventura e vamos descobrir aí como a gente pode sobreviver com essa sacudidura, não é, gente? Benção pura, pastor. Só relembrando aqui, né, de como foi bom o nosso último episódio lá da chuva serôdia. Foi legal, né? O pessoal trabalhou muito bem aquele episódio, hein? Que foi tema. E hoje vai ser benção também. Vai ser para arrepiar. Tem o tema sacudidura, nós temos aí muito que aprender. A gente tem que estar preparado para o tempo do fim, não é isso? Muito bem. Matheus, ora pra gente começar. Oremos. Senhor Pai Eterno, mais uma vez te pedimos unção e sabedoria, que o Senhor possa nos ungir, nos abençoar nesse estudo e que possamos aprender o caminho que nos leva aos céus. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos direto ao ponto, direto ao assunto aqui. E olha, existe um processo aí que vai acontecer e tal. Por exemplo, Deus agora está peneirando o seu povo. É uma peneira. Eu lembro que meu avô gostava muito de peneirar o feijão, né? Então vinha junto o feijão, junto com a palha. E aí a gente chacoalhava naquela peneira grande, assim, jogava para cima. Eu tinha um desafio porque eu não queria perder nenhuma das sementes e acabava perdendo metade, assim, tentando salvar as sementes e assoprar a palha daquele milho, ou então às vezes até era mais do feijão que eu fazia. Então eu era pequeno, assim, aquela peneira enorme, assim, eu queria fazer. E eu vejo aquela metáfora, essa metáfora está na minha mente até hoje, e eu vejo Deus preparando uma igreja e fazendo o mesmo com a gente. Então ele está peneirando o seu povo. O que é palha, com o sopro das falsas doutrinas vão acabar saindo, mas aquilo que é grão puro, bom, vai permanecer. Satanás também, aqui está, né, no processo todo, o Satanás ele está trabalhando com o engano e também com injustiça para fazer de tudo com que essas pessoas saiam, com que nossos irmãos, nossos jovens, em todo o geral que estão servindo a Deus, saiam da igreja. Mas quais são as principais causas pelo qual muitos estão saindo da igreja? Essa é a pergunta e é isso que a gente vai trabalhar para responder aqui nesse momento. Então a gente vai falar de causas. Deixa eu ver o que mais o livro fala aqui, perseguições, conhecimento superficial, recusa da mensagem de Deus, que sabe, mas não pratica, o tempo em que a gente está vivendo, quando vai acontecer, e para não cair, o que a gente pode fazer para não cair. Esse é o tema, é isso que a gente vai estudar tudo hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar, Matheus, fala pra gente aí dessas causas aí, o que você pode falar pra gente desse primeiro bloco aí? Pois bem, pastor, a primeira causa que nós encontramos aqui, que vai gerar a sacudidura, que o livro menciona, é o descuido e a indiferença. E lá em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas. Aí eu pergunto para quem está ouvindo, qual é a sua condição espiritual? E é interessante que antigamente eu li essa parábola e eu pensava que a virgem louca é aquela pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não vai à igreja, que não devolve o dízimo, que é relapso no seu compromisso com a fé. Mas estudando o livro Parábolas de Jesus, a irmã White ela contradiz esse pensamento. Ela vai dizer que a virgem louca frequenta a igreja, devolve o dízimo, participa da missão, aparentemente é um cristão. Mas tem um detalhe muito importante. É indiferente quanto à busca do Espírito Santo. Não tinha a porção dobrada do azeite. Então, é como disse um grande teólogo, pastor. Isso aqui é muito interessante. Ele disse assim, o maior problema da nossa igreja não é a presença de Satanás, mas é a ausência do Espírito Santo. E aqueles que são indiferentes à busca do Espírito, infelizmente,
serão sacudidos para fora da nossa igreja. Uau, então nós temos aqui a indiferença com aquilo que é sério, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, né? Então isso acaba tirando a gente da igreja. Então uma das causas está aí, a indiferença, né? Henrique, fala pra gente aí o que mais que pode tirar nossos irmãos, nossos amigos da igreja. Por essa primeira causa, até como uma consequência dela, né? Ou seja, se a pessoa é morna, se a pessoa está ali vivendo algo não genuíno, não verdadeiro, quando o negócio arrochar, vamos dizer assim, ela vai espanar. Então a segunda causa é a perseguição, devido à imposição das leis dominicais. Daqui 2 episódios, olha aí o gostinho de quero mais, daqui 2 episódios nós vamos aprofundar muito sobre perseguição. Mas só dando um spoiler aqui, dentro desse capítulo da sacudidura, já é colocado aqui que ela vai acontecer. E vai ser causa também de que algumas pessoas não vão suportar isso. E a gente tem que saber que isso é fato, porque 2 Timóteo 3,12 diz assim, ó, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, não só, vai esperar a lei dominical. Não, agora nós já sofremos. Nós que somos guardadores do sábado, principalmente, nós sabemos o que a gente passa. Muita perseguição, muito desafio, mas isso vai arrochar lá no final. Quando for colocado um outro dia de guarda, as pessoas serão perseguidas e muitas não vão conseguir ficar. Então aqui tem um trecho também que eu quero ler, que diz assim, ó, os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nesta emergência, eles negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Então, na hora que precisar, lembrando aí da parábola que o Mateus falou, na hora que precisar do azeite, Cadê? não vai Não ter. tem. Do nada não sai nada, né, gente? E aí, Stephanie, o que mais a gente tem de causas que podem tirar nossa juventude, nossos irmãos, nossos membros da igreja? Então, a terceira é a recusa da mensagem de Deus a Laodiceia. A própria frase aqui já diz, recusa da mensagem. Muitos já estarão ali cansados, não vão mais querer saber, já vão negar tudo aquilo. E tem um texto aqui muito interessante do livro, que diz bem assim. Perguntei o significado da sacudidura que ouvira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto do conselho, da testemunha verdadeira da igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isso que determinar a sacudidura entre o povo de Deus. Então, ali é ou não é, ou tu vai seguir mesmo, ou tu já vai estar ali cansado, não vai mais querer saber de nada. Uau! E aí, você já viu alguém recusando a mensagem de Deus, conhecendo e tal, e recusando? Você já viu, Henrique? Sim, sim. E é interessante que essa recusa, às vezes a gente pensa muito no de fora. Ele ouviu e recusou. Nós que estamos dentro, corremos o risco de estar recusando diversas mensagens que Deus manda para o seu povo. Também. Então não é só uma mensagem assim, quem eu estou dando um estudo aqui, a pessoa não está querendo, está recusando. Nós temos verdade sobre várias áreas. Saúde financeira, tem gente que recusa os conhecimentos. Princípios de saúde, tem gente que recusa os conhecimentos. Em várias áreas da vida, tem gente que recusa conhecimento, as advertências que Deus dá ao seu povo. Pergunta aberta aqui, então, para quem quiser responder aí. Olha, então quer dizer que a gente pode estar dentro da igreja e recusando as mensagens, estando dentro da igreja, devolvendo o dízimo, guardando o sábado, fazendo todos os procedimentos, mas de repente podemos estar recusando alguma coisa? Dentro da igreja é possível isso? O que vocês acham? É possível. E acontece. E se a gente perceber, pastor, isso vai se revelar na quarta causa da sacudidura. Fala então pra gente. Que é conhecimento superficial que levará muitos a seguir falsas doutrinas. Aí é curioso que a irmã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela escreve que Adão e Eva, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que nós. E eles foram enganados pela serpente. Aí, os anjos nos céus eram perfeitos, muito mais inteligentes do que a gente. Eles foram enganados pelo diabo. E eu pergunto, o que o diabo não vai fazer com essas pessoas que não leem a Bíblia? Uau! Que não estudam a lição? Desafio.
que não conhecem o espírito de profecia. Então essas pessoas serão enganadas por ventos de falsas doutrinas e, infelizmente, é profético, vão sair da nossa fé e, pior, vão se tornar os nossos maiores inimigos. Então o conhecimento superficial realmente não tem como, é como uma plantinha em cima de uma pedra, né? Ela não consegue ter raízes profundas, né? Fica na superficialidade, qualquer vento vai acabar tirando eles da igreja e do caminho. Interessante, pastor e Mateus. Isso que vocês estão falando agora, porque assim, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento. Às vezes a gente acha assim, não, mas eu não sou estudado, eu não tenho graduação, eu não tenho pós-graduação, eu sou uma pessoa leiga e tudo mais. Nós precisamos, de acordo com a luz que a gente tem, aprofundar o máximo possível. Tem gente, por exemplo, a gente tem vários incentivos, né, para estudar a lição da escola sabatina, a gente tem auxiliar de tudo, a gente, né, tá de certa forma ali rico e abastado. E tem gente que olha assim e não estuda. Não estuda a lição diariamente, não se aprofunda nos temas. A gente faz aqui um podcast, preparação para a crise final. A pessoa não ouve, não vai atrás do capítulo, não aprofunda. E aí, como ele falou, o inimigo ele tem várias artimanhas. Assim como a tecnologia, a internet, a gente está aqui usando, por exemplo, um podcast. Olha que coisa, né, pós-moderna. Assim como a gente pode usar essas ferramentas para o bem e para passar a mensagem da verdade, o inimigo também usa para deturpar. Então, se você vai, por exemplo, no YouTube, se a pessoa vai atrás de conteúdo deturpado, tá cheio. Então, tem irmãos, às vezes, que tá ali na superficialidade. E aí, qual que é o risco? Aparecer dentro da igreja, porque isso aqui a gente tá falando de um processo interno, aparecer alguém perto dele e falar assim, olha, o Espírito Santo não é Deus, não. Olha, a ideia panteísta, que a igreja enfrentou lá no começo, na sua origem, olha, e tantas outras. Ó, o espírito de profecia, olha, isso, aquilo. E domingo é o dia da família. Domingo é o dia. E aí, entre outras coisas. E a pessoa tá ali frequentando a igreja, mas é superficial, e ela se fala, rapaz, será? Não, rapaz, é sim, vamos lá na minha casa. Olha esse vídeo aqui. Aí aquela pessoa que não pega na lição, que não tem ou que tem e não estuda, passa às vezes a noite todinha no YouTube vendo vídeo que traz só teoria que não tem nada a ver. E aí é que começa o grande problema dos movimentos dissidentes. Você começa as distrações, né? É um desafio. Mas e quando que vai acontecer isso? Stephanie, pode falar pra gente? Então, Deus vai estar ali todo o tempo provando a gente. Esse vai ser um momento de provação, que muitos irão sair, muitos permanecerão firmes. E aqui no livro diz bem assim: começou a forte sacudidura e continuará. E todos que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Então, é o que a gente está falando em todos os episódios do podcast, a gente se manter firme, procurar saber da palavra de Deus, não é? Tem gente que fala, eu já li a Bíblia inteira, eu já sei de tudo. Não, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai adquirir um conhecimento diferente, vai saber mais da palavra de Deus. Então, olha aí, ó. Eu acho que todos nós já tivemos um momento de alguém que você falou e não aceitou. Eu me lembro que no começo que eu conheci a mensagem, comecei a dar estudo bíblico. Eu queria que todos os meus amigos da minha turma da escola, no ensino médio, viessem para a igreja. Todos. E a gente quer os amigos perto da gente, que conheçam as verdades que a gente conhece. Alguns ouviram, foram até na igreja. Eu tenho uma amiga que eu dei estudo bíblico para ela se batizou, acabou saindo da igreja mais tarde, ela tem os seus desafios. E a gente fica muito preocupado de ver muitos que não se interessam. Você fala, a pessoa não tá, ela está longe, ela está distante porque ela está distraída, ela não está percebendo o tempo que ela está vivendo. Ela está sendo iludida, sabe? O foco real do propósito pelo qual a gente está aqui. Então, é muito importante a gente estar buscando. E o que a gente pode fazer para não cair, então? Henrique, você tem essas respostas aí? Vamos discutir juntos. Quem tiver mais aí, vamos falando. Vamos aqui, porque o livro ele aprofunda nisso, isso é interessante. 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo dá aquela advertência que a gente já ouviu várias vezes. Você, olha, aquele pois que cuida estar de pé, ou pensa estar de pé, olhe, cuide para que não caia. Porque a gente tem que estar o tempo todo em alerta para não cair. A gente vê às vezes pessoas perto da gente, ou então às vezes uma história distante, parece assim, não, eu tô
eu tô vacinado, eu sou incaível. E quando isso começa a sondar a nossa mente, aí que tá o grande perigo. E a soberba precede a queda. Exatamente. Então, assim, aqui traz no livro, a única maneira de passar incólume pela prova de sacudidura é manter constante e profunda comunhão com o céu. Uma vida de oração contínua, o abandono das ambições egoístas e uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do espírito de profecia, assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Olha que combo, pastor Anderson. Então, assim, tem algum direcionamento? Aqui tem vários. Ou seja, profunda comunhão, tem que ser uma pessoa de oração. Então, se você está nos ouvindo aí, você não tem uma vida de oração, você não ora quando acorda, você não ora no final do dia, você não reflete, você não agradece, você não pede, você não intercede. Está na hora de começar a fazer isso. Porque não vai ter nenhum ali que vai conseguir que não tenha tido uma vida de oração. Abandono das ambições egoístas. Olha que coisa profunda. Quão egoísta a sociedade nos empurra para ser, cada um pensando nas suas próprias coisas, correndo para os seus próprios interesses. Então, assim, a abnegação, a entrega, a empatia precisa ser trabalhada no coração de todos nós. E uma coisa que é muito importante também é a gente não pensar só no meu eu. Só eu vou orar aqui e não vou ajudar mais ninguém a seguir o caminho. Como o pastor falou, ajudou alguém lá no começo, no estudo bíblico, que é isso que a gente tem que fazer também, salvar as pessoas que estão ao redor e não só pensar na gente, nesse egoísmo. Sim, até porque concluiu dizendo isso, né? Assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer e trabalhar obedecer a Deus e trabalhar em prol dos perdidos. Ou seja, no final é a missão. Eu me preparo, eu me consagro para depois entregar isso também na ajuda ao próximo, na oração, enfim, todas as ações que a gente pode fazer em favor do nosso semelhante. Tremendaço aí. E aí, Mateus, o que você acha? O que mais a gente pode fazer para não cair? Pastor, tem uma frase dos assembleianos que eu gosto muito. Eu acho interessante e a gente pode aplicar na nossa vida. Eles dizem assim, ó: Bíblia na mão, pés para trás, joelho no chão. Essa é a recomendação, essa é a receita para você ser vitorioso. Bíblia, oração, testemunho, receber o Espírito Santo para estar de pé até a volta de Cristo. Olha, eu tenho um dizer que eu sempre falo com os nossos jovens, começa por aí. Bíblia na mão, Jesus no coração, joelho no chão e partiu missão. Perfeito. Esses 4 passos de combo ajudam muito a gente a se manter firmes e fiéis na igreja, né? E o que mais? O que mais que vocês acham que a gente pode fazer para não cair nessa sacudidura, nesse momento? O que a gente pode fazer a mais? O que vocês têm visto aí na igreja, no dia a dia com os amigos, ou então no estudo bíblico? Alguém que você está vendo que quase ali estava se escorregando e se manteve firme e está se mantendo firme. Eu quero destacar um ponto aqui, mediante no que o senhor falou, o seguinte: que nessa sacudidura, nesse evento profético, a gente não pode determinar quem é joio e quem é trigo. Por quê? Porque o trigo hoje, amanhã ele pode se tornar joio. Henrique leu: né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigia e ora. E da mesma forma, aquele que é joio, amanhã pode se converter, se tornar um trigo e se transformar em trigo. Mas o ponto crucial é: quem determina quem é joio ou quem é trigo é Deus. E quem vai operar essa colheita escatológica não é a igreja, não são os pastores, não são homens, é o próprio Deus através dos anjos. O joio será lançado no fogo, que representa o inferno, enquanto que o trigo será colhido e levado para o celeiro. Ou seja, a igreja será colhida dessa terra e será levada ao celeiro eterno, que é a nova Jerusalém celestial. Amém. Olha aí, você precisa cada dia se manter como um trigo, né? E o teu adubo é a palavra, é a comunhão, é o relacionamento com interesses genuínos, de amor prático e genuíno de levar as pessoas a Jesus. Todas as tuas atitudes, não deixe o mundo te enrolar.
Não deixe a cultura moderna te dizer o que você tem que fazer, que você tem que ter isso, aquilo, aquele outro para poder ser alguém, né? Eu vejo muito isso hoje. Para você ser alguém, você tem que ter um status, você tem que conseguir tal marca de carro, ou disso, daquilo, ou tem que ter isso ou aquilo. Eu acho que a gente tem que ter convicção, fé e certeza em Deus, que não pode falhar, e que deixou preparado para a gente um caminho bonito, um caminho de segurança. Então, sacudidura mexe muito com a gente, porque a gente sabe que todos nós estamos sendo peneirados, mas a provação, ela não é uma maldição. É boa. É a maior bênção de Deus, porque vai lapidando e nos preparando para ser um cidadão celestial. Né? Eu vejo assim os 40 anos no deserto, né, do povo de Israel, eles passando por provações e cada dia ali, gente, não tinha água, não tinha comida e não tinha nenhum repelente, ou então, vamos colocar aqui um inseticida que mate aqui as aranhas, né, as víboras do deserto. A única proteção era a certeza de que um Deus estava dando comida, estava dando calor na noite, né, porque no deserto da neva, e durante o dia 50 graus, uma nuvem para proteger. Então, o cuidado de Deus permanente. Eu gosto muito de fazer reflexões da bibliografia de pessoas, o que deu errado. O que deu errado também ajuda a construção para o fazer certo no futuro. Onde foi que eu errei? Que pontos positivos eu posso tirar? Pelo menos 3 pontos que eu possa tirar para eu melhorar. A sacudidura é isso, é momento de reflexão, é momento de você, viu que está distante, que está afastado, bora se aproximar, bora se envolver, né? Bíblia na mão, joelho no chão, constante essa oração, missão, palavra de Deus, ajudar pessoas. O que mais? Pastor, então assim, tá tendo, né, ou vai ter esse processo dessa sacudidura, a igreja vai ser sacudida, alguns sairão. Muitos sairão, né? O Espírito de Profecia, inclusive, quando aprofunda sobre isso, fala que muitos sairão. Famílias inteiras, pessoas de grande influência, de grande talento. E aí alguém pode perguntar, né? E aí, como é que a igreja fica? Como é que vai completar essa obra? Quem vai ficar? E aí tem um texto aqui interessante que fala assim, ó: na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos, independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Ou seja, ao passo que aqueles que ficaram com a fé superficial não aprofundaram, alguns sairão, como Mateus disse, se tornando até os nossos piores adversários. Pessoas que hoje estão enganadas vão conhecer as verdades, vão se juntar ao povo de Deus para completar essa obra maravilhosa. Então, meu querido, a igreja não cairá. Você que está ouvindo a gente aí, não sei onde você está, talvez você está correndo, aí como a gente já falou, né? Está na academia, caminhando, andando de bicicleta, trabalhando em casa ou no carro, viajando, enfim, onde você estiver, não esqueça, Deus quer que você esteja preparado, que você busque cada dia mais a sua palavra, para que você no momento da sacudidura, você permaneça dentro do crivo, você permaneça aí na peneira, esteja dentro do povo de Deus. Eu queria finalizar lendo Apocalipse capítulo 3, verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está querendo que você tome uma decisão. Aqui com esse verso, quando ele diz nem é quente nem é frio, ele quer que você se posicione. Ele quer que você que está ouvindo a gente, você jovem, você que está aí no pequeno grupo, tome uma posição, tome uma decisão clara do lado dele. Esteja do lado dele, Bíblia na mão, joelho no chão e parte para a missão. Vamos ajudar pessoas. Só. Aqui diz também, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavra e ação. E olha que oportunidade incrível que a gente está tendo hoje, né? De saber mais, você que não sabia de nada, tá podendo aprender um pouquinho aqui com a gente. É uma oportunidade incrível, né, pastor? Tremendaço, Stephanie, e pastor, Mateus. Talvez o jovem que esteja ouvindo a gente pense assim, poxa, eu me identifico com o joio. A vida que eu estou levando, eu me identifico com as virgens loucas. É assim que eu estou vivendo. Quero deixar uma palavra especial para esse tipo de pessoa. Olha só. Deus, Ele não nos vê como nós somos. Vou explicar isso.
Jesus não via Pedro como um pescador analfabeto. Jesus via Pedro como o primeiro presidente da igreja primitiva. Jesus não via Paulo como um assassino de cristãos. Jesus via Paulo como o maior missionário de todos os tempos. Jesus não via João como filho do trovão. Via João como discípulo do amor. Por quê? Porque Jesus, ele não nos vê como nós somos. Ele nos vê como nós seremos quando nós formos transformados pela sua maravilhosa graça. Então, Jesus hoje, ele não te vê nas trevas. Ele não te vê como joio. Ele te vê como você será quando você for transformado em trigo, um jovem, para honrar e glorificar o nome de Cristo através dos seus dons espirituais. E na dúvida, pastor, ainda tem aqui um último direcionamento no capítulo. Ele diz assim, ó: precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e nos revestir da justiça de Cristo. Então, esse é o direcionamento, queridos. Em nós não vamos conseguir. A nossa justiça é falha. O nosso procedimento é torto. Precisamos recorrer àquele que é reto e que pode nos ajudar até o fim. Para um dia a gente declarar, assim como Paulo: já não sou eu quem vivo, É Cristo. é Cristo que vive em mim. Amém. E aí, você que está ouvindo a gente, estamos chegando no final, acabamos aqui os comentários, muito bom, a gente está muito feliz com vocês aqui, Mateus, Henrique, Stephanie, trazendo aqui momentos muito especiais de aprofundamento, decisões da nossa vida e de você que está ouvindo a gente, você que está aí do outro lado, no seu aparelho, eu não sei onde você está, não sei qual é o tipo de material que você está ouvindo a gente, mas sabe de uma coisa, aqui nas descrições você vai ter várias formas de encontrar a gente. Você pode encontrar a gente aí nos podcasts da vida, aqui embaixo também vai ter quiz, você vai poder clicar e fazer o seu quiz aí com a sua juventude, com os seus jovens aí no pequeno grupo, enfim. Tudo que você puder usar, use, se aproveite dessa situação aí. Gente, eu quero convidar agora o Henrique para fazer a oração final e a gente terminar. Vamos lá então, queridos, oremos. Grande Deus e Pai eterno, louvamos o teu santo nome, porque muitos de nós, muitos dos que estão ouvindo, o Senhor chamou das trevas e trouxe para a tua maravilhosa luz. Ó Deus, nós queremos viver segundo a luz que temos. Nos ajude agora a nos libertar de tudo aquilo que precisamos para viver uma fé genuína. Que o Senhor preencha a nossa vida e que ao sermos sacudidos, que nós possamos permanecer firmes nos teus caminhos. Amém. Nos ajude a pregar para os que ainda estão na dúvida, para que se juntem a nós, para que todos em breve possamos te encontrar felizes. Amém. Fica conosco, abençoe cada um que nos ouve, especialmente os jovens que nos ouvem, que a tua bênção chegue até esse jovem nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Valeu, galera. Até a próxima, hein? A gente se vê. Até o próximo!